Olá, olá. Bom, eu resolvi fazer essa gravação, esse vídeo, para vocês terem um acompanhamento melhor aí, né, do nosso segundo encontro desse curso de Escritores como Personagens, a Literatura Ficcionalizada de Silviano Santiago, sobretudo para aqueles que, no caso só o Emerson, né, não pôde participar, então que serve, né, de um acompanhamento aí, para também não perder, né, o que a gente comentou, o que a gente falou e também para não ficar esse vácuo, esse buraco para o próximo encontro da gente. Como proposto desde o início do curso, né, hoje a ideia é falar sobre entrar mesmo, né, na literatura do Silviano Santiago, né, na ficção dele, né, mais propriamente dito, mas que dialoga constantemente com sua obra crítica, sua obra ficcional e ensaística. Né? É muito difícil separar as duas coisas, o Silviano pesquisador, professor, ensaísta, crítico literário e do escritor, né, do ficcionista. É óbvio que a gente aqui está fazendo um recorte sobre os textos ficcionais, romances e contos, mas em alguma medida transparece na narrativa, na ficção do Silviano Santiago, a sua dicção, o seu discurso crítico. Tá ali uma perspectiva, um ponto de vista de um observador das letras que tem, né, uma repercussão, que já tem uma trajetória, né? Podemos falar, por exemplo, dos livros dele de ensaios, né, como Uma Literatura nos Trópicos, que acabou de ser reeditado, né, depois de 40 anos. Temos o Cosmopolitismo do Pobre, na verdade, Uma Literatura nos Trópicos, 40 anos não, quase 50 anos, né, já 70, né, dos anos 70 aí. O Cosmopolitismo do Pobre, vários outros, e esse novo, né, o Fisiologia da Composição, em que ele retoma novamente a obra do Graciliano Ramos, Machado de Assis. Enfim, ele está sempre dialogando com a literatura, especificamente com a literatura brasileira, né? Algo do Silviano Santiago, algo que é muito louvável, na minha opinião, eu gosto bastante disso, né, de que é que a gente fica sempre extraindo novas leituras, né, dos mesmos textos e dos mesmos autores. Né? Uma obra não se esgota numa única leitura, e está aí o próprio Silviano Santiago para demonstrar isso. É um crítico laureado, famoso, mas todos os textos dele sempre tentam trazer uma faceta, um viés diferente desses outros autores que ele costuma ler. Né? E ele traz isso para a ficção dele também, que é o mais interessante aqui para a gente, já que a gente está falando de uma tocando num elemento específico da construção narrativa e ficcional do Silviano Santiago, que é a ficcionalização dos escritores, no caso desses escritores que ele tem lido, que ele tem analisado, que ele pesquisa, né, a fundo, cartas, documentos, enfim. Bom, a gente vai entrar agora no primeiro, né, no primeiro romance do Silviano Santiago, que é o que inaugura, digamos assim, essa esse baile, né, essa dança, essa movimentação na ficção contemporânea de aparecer escritores que viveram, que, enfim, são históricos, têm biografia, né, em personagens, né, como personagens de ficção. O Em Liberdade, que é esse romance Em Liberdade, uma ficção de Silviano Santiago, como está nas primeiras edições das capas desse livro, traz aí, né, a figura do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, que para quem ainda não conhece, Graciliano Ramos é um pouco complicado, que lida com literatura, a literatura brasileira ainda não conheceram, nunca ter ouvido falar do Graciliano Ramos. Né? É um escritor ali considerado da segunda fase do modernismo brasileiro, né? Tá ali nos romances de 30, nordestino, alagoano, mas que também teve uma trajetória política. Ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, sua cidade, depois ocupou cargos aí de educação, enfim, e teve na sua biografia, né, o episódio de ser caçado, preso, torturado, levado para colônia, né, colônia correcional da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que era para onde levavam seus presos políticos em plena ditadura Vargas. Né? Então, o Graciliano Ramos teve essa marca, né? Essa marca de um intelectual, de um artista que foi censurado, foi caçado, né? Que foi, enfim.
Ainda na trajetória do próprio Graciliano Ramos, veio póstumamente, logo depois da sua morte, né, o livro das suas memórias, né, que é o Memórias do Cárcere, publicado em 2 volumes, né, imenso, capatal, mas que ele conta ali o que ele viveu durante esse tempo que ele esteve preso, aí quase 1 ano preso. Né. Bom, isso existiu, isso é fato. Essa publicação existe, né, ela vai ser publicada ali em 53. Ele foi preso em 36, 37, né? No início de 37 ele vai ser liberado. Onde é que o Em Liberdade entra nisso? Em Liberdade é um romance escrito ainda nos anos 70, no final dos anos 70, em plena ditadura civil e militar, de 64 a 85, e vai ser publicado em 81. Quando a figura do Graciliano Ramos aparece nesse livro, ela aparece em forma de voz narrativa, de voz que está escrevendo diários, né? Diários sobre a sua vida pós-prisão. É como se como não, né? O diário começa assim, né? O diário que está dentro da ficção do Silviano Santiago. Isso é sempre importante lembrar. Ele começa relatando, né, as suas angústias, os seus anseios, os seus medos, as suas ainda impressões muito frescas dos primeiros dias logo em liberdade, logo que ele foi solto, né, quando ele saiu da prisão. Bom, tá aí, né, lançado em 81, romance ficcionaliza Graciliano Ramos, romancista, intelectual e político que experienciou em vida o peso e a agonia de um regime autoritário quando preso pela ditadura do Estado Novo. Em Memórias do Cárcere, livro publicado póstumamente em 53, portanto, alguns anos depois de ter sido solto, o escritor alagoano narra momentos e reflexões sobre a experiência da prisão na colônia correcional da Ilha Grande. Antes desta publicação, o que deverá ter feito o escritor alagoano assim que saíra da prisão? Como foram seus dias, né? O que ele viveu, quais eram seus medos e anseios? Talvez é nisso que o Silviano Santiago aposta quando escreve esse romance, né, em ficcionalizar aquilo que não foi dito, aquilo que não foi contado pela história, pela biografia do Graciliano Ramos, que é exatamente esse tempo de vacância, esse tempo entre a sua prisão e a publicação de Memórias do Cárcere. É muito típico da ficção histórica fazer isso, né? Alguns ficcionistas que lidam com a história, com biografias, de tentar atacar, né, no bom sentido, de tentar trabalhar com aquilo que ainda há um certo vácuo, que há uma certa brecha, que há um buraco, né, que ainda não foi dito, ou seja, aquilo que ainda a história não contou. Então é muito sagaz, né, isso do ficcionista, porque ele tem muita matéria para ser dita, né, tem muita imaginação para ser preenchida aí nos buracos da história. Bom, o livro vai tratar de figuras históricas e de figuras literárias, né? Então, artistas, né? Intelectuais que lidam e que com certeza tiveram uma trajetória de lidar claramente, né, e de enfrentar o autoritarismo político dos seus períodos. Né? Nós estamos falando aqui do Graciliano Ramos, que acabei de relatar um pouco da biografia dele. Nós estamos falando do Cláudio Manuel da Costa, essa figura aí central, que aparece em Retrato Falado, né? Um poeta, inconfidente mineiro, né? Arcade, né, do período chamado arcadismo brasileiro, e que teve aí, né, a sua trajetória também marcada por essa, digamos, por esse feito, né, de heroísmo desses poetas inconfidentes. A gente sabe que tem umas questões muito complexas nesse meio, aí nós estamos falando de uma burguesia ascendente no Brasil, mas que vai sim depois ser considerados heróis nacionais, né, como o próprio Tiradentes, que a gente comemora ainda até hoje, um feriado nacional. O Cláudio Manuel da Costa, o Graciliano Ramos vai sonhar, né, que na verdade está escrevendo uma ficção histórica sobre o Cláudio Manuel da Costa, isso dentro do romance. Então, nós temos uma ficção dentro da ficção, uma metaficção. Né? Mas nesse caso, uma metaficção historiográfica, que é um termo que a Linda Hutton utiliza bastante. Né? A metaficção historiográfica utiliza-se da metaficção, mas como um elemento histórico, historiográfico. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que viveram, né? Nós temos biografias, relatos de vida de pessoas que existiram de fato. Né? E aí, na ponta também aparece a figura do Vladimir Herzog, né? Outro intelectual
artista, dramaturgo, jornalista, né, que foi caçado, preso, torturado e morto, assassinado pela ditadura civil e militar ali, já antes mesmo do período da publicação do Em Liberdade, poucos anos antes. Né? O Herzog morre em 85, e logo depois, né, em seguida, assim, o Silviano começa a escrever o Em Liberdade. Né? Estamos no período da ditadura civil e militar, então temos aí figuras históricas. Só lembrando que o Herzog, que eu estou falando aqui, ele não aparece claramente, explicitamente como um intertexto dessa obra. Então, ele não é um intertexto, né, claro, evidente, nomeado dentro do romance. Ele aparece depois no que a gente poderia também chamar de paratextos editoriais, que são aqueles textos que acompanham um texto, um prefácio, é uma nota de rodapé, uma entrevista do autor, ou seja, tudo aquilo que depois a gente pode trazer como documentação sobre esse texto. O Will Silviano, em algumas entrevistas, vai falar do Herzog, né, dessa motivação para a escrita, e era inevitável fazer uma correlação. Nós estamos falando de autores literários, artistas, intelectuais, que, de uma certa forma, enfrentaram esse autoritarismo. Né? Então, essas figuras vão aí, digamos, alimentar também o imaginário do leitor que lida com esse romance. Né? Isso é fértil, né? Isso é produtivo, se a gente for parar para pensar na dinâmica da performance da leitura, que lida com biografia, história, história literária, né? Que é o nosso caso. Né? Então, essas figuras vão ser refiguradas. Né? Isso é legal pensar dessa forma, né? Como a ficção ela trabalha também em cima de refigurações. Né? Porque estamos falando de uma figura, seriam os personagens já existentes, né? Seja na ficção e seja na vida real. Nós somos personagens de nós mesmos em alguma medida quando a gente fala de si, né? Quando a gente fala de nós. O que é um perfil no Facebook, no Instagram? Nós estamos criando uma narrativa, nós estamos criando personagens para nós, avatares, né? De uma certa forma, a gente também tem essa dimensão de desdobrar de si. Né? Então, isso é uma figura, nós estamos construindo uma figura. Né? Quando a ficção utiliza-se dessas figuras novamente, ela refigura, né? Ela está desconstruindo muitas vezes e reconstruindo. Algumas coisas que foram ditas naqueles textos que eu passei no primeiro encontro para a gente, né? Da Leila Perrone Moisés, e sobretudo do Carlos Reis, né, aquele pesquisador português que vai falar muito sobre essa refiguração da personagem histórica na ficção contemporânea, tudo mais. Tem que pensar que esse romance, especificamente, e todos os outros que a gente vai lidar agora, eles não estão lidando somente com a figura. A figura histórica ela tem relevância, ela é o protagonista, ela é aquilo que é central. Mas a gente está falando também de um período, né, de uma fase, de lugares, né, de pessoas, de datas. Então, no caso do Graciliano Ramos aqui nesse romance, vai aparecer o Estado Novo, né, que é o regime ali, né, do governo da Era Vargas, né, se não me engano, o segundo governo dele, que ele implanta uma ditadura, né, uma ditadura também civil e militar em alguma medida, é óbvio, né, porque alguns setores industriais colaboram com o militar. Nesse caso é muito mais político do que militar, né, o Vargas, mas é evidente que tem aí o peso do exército também. Depois vai ter a ruptura, enfim, não vamos entrar nessa questão histórica, mas lembrando que esse não seria um pano de fundo somente, ou seja, ele é o enredo, né? O Graciliano Ramos está vivendo esse tempo no romance. E o Silviano mergulha nessa época para também destranchar aí algumas questões políticas, históricas, sociais. Tá? Estamos falando aqui também nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, então tem uma atmosfera autoritária no meio disso tudo que o Graciliano Ramos está, enquanto personagem, fazendo uma reflexão nesse romance. Sobre o caso do Cláudio Manuel da Costa, que ele vai sonhar, né, o personagem do Graciliano Ramos vai sonhar que ele está fazendo uma ficção sobre o Cláudio Manuel da Costa, ele também vai, né, fazer uma reflexão sobre o autoritarismo e, nesse caso, sobre quem foi a figura, né, do Cláudio Manuel da Costa. Será que foi isso mesmo? Será que ele morreu da forma como disseram?
será que foi um suicídio? E aí, essa questão, essa pergunta que vai aparecer no meio do romance também, faz uma ponte com o extratextual do momento da publicação desse romance, que é o caso do Herzog. Ou seja, será que o Herzog foi morto? Foi suicídio? Será? Essa reflexão vai estar ali. Eu digo essa reflexão porque não é um panfleto. O Silviano Santiago não está fazendo aqui um apontamento. Olha, a gente está querendo combater isso, isso, isso. Não, ele está chamando o leitor para uma conversa, para uma discussão. Olhe para essas figuras, olhe para esses acontecimentos, né? Olhe ele sendo encenado, olha o enredo como ele está se deslinchando. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Dessa forma, né? Então, é romance, é artifício, né? A linguagem está ali mais que tudo. O desdobramento das pessoas, do discurso, estão ali complementando essa análise que o Silviano está fazendo sobre esses tempos, sobre a relação do intelectual com a política, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. A Inconfidência Mineira está aí, né? De uma certa forma também, como um período, um panorama histórico que aparece no romance, né? Dentro dele, digamos, no fundo da metaficção, né? Na espiral ali dentro do romance. E, claro, a ditadura civil militar. O romance foi publicado ainda já no finalzinho, né? 81. Nós estamos ali no governo Figueiredo, né? Já até 85. Mas, enfim, né, o livro vem disso, né? Olha o caso do Herzog, eu trouxe uma fotografia, o Herzog foi dado como um suicida pelos militares, mas vocês podem verificar nessa fotografia que foi publicada no jornal, se não me engano, no Estadão de São Paulo deu essa fotografia, vários jornais, né, porque ele era um jornalista também, né, vocês podem verificar que, se vocês olharem a estatura do corpo do Herzog, até do chão, até onde está a corda, seria muito difícil se suicidar, né? Você tem que fazer muito esforço com o joelho, assim, puxar muito para baixo para poder dar suicídio. Ele foi assassinado, né? Ele foi torturado. Isso aí já as cortes internacionais mais recentes têm cobrado isso do Brasil, uma postura, enfim, né? Uma postura aberta de afirmar, de confirmar que isso aconteceu, assim como vários outros corpos e pessoas assassinadas. E o caso aqui, novamente, do Herzog, é essa relação histórica, né, com o Cláudio Manuel da Costa e com o Graciliano Ramos, que são pessoas que enfrentaram o regime assim, com suas obras e como políticos também, né? O Graciliano Ramos, como eu disse, ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, ele tentou mudar algumas coisas na administração ali do momento, ele trazia ideias inovadoras, né? Estou falando em ideias inovadoras, mas não são ideias futuristas, né? Estamos no modernismo, se a gente for parar para pensar no início do século XX, mas não se trata necessariamente de ideias inovadoras, ideias simplesmente que falavam de justiça social, né? Educação para todos, esse tipo de coisa que parece que no Brasil até hoje a gente tem que brigar, né? Tem que ficar ainda ressaltando coisas muito óbvias, né? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar no romance, que eu acho que é importante a gente, né, na leitura, prestar muita atenção, são os paratextos editoriais. Né? Isso que se chama textos editoriais, né? Um crítico francês, teórico francês, Gerard Genet, bem famoso nos estudos da narratologia, vai falar muito sobre os paratextos editoriais, que seriam esses outros textos, né? Para é outro, né? Então seriam esses outros textos que acompanham o texto específico. Então a gente pega um romance especificamente, então tem a capa do romance, tem o subtítulo do romance, tem o prefácio, tem o pós-fácio, tem aquelas entrevistas do autor, enfim, são várias maneiras de vários outros textinhos ou né? Outros textos que acompanham o texto principal, né? Ele chama isso de paratextos editoriais. É importante a gente frisar no editorial aqui, porque é algo que eu mesmo pego muito no pé, né? Nesse curso, na minha análise que eu faço do Silviano, da obra do Silviano Santiago, eu falei muito disso no segundo encontro, né? Que a gente tem que levar em consideração sempre isso, né? Um romance, uma literatura, uma ficção que é publicada, ela entra num circuito editorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta simplesmente a pessoa escrever, ter um dom poético, nada disso. Ela precisa publicar, né, para ela se tornar autor, para ganhar uma autoria, para ganhar um reconhecimento de sua obra.
Então ela vai entrar, vai ter uma edição, um tratamento da sua obra, vai ser uma revisão, aquela que da nossa área a gente conhece, né? Vai ter uma capa, vai ter uma imagem no livro, o livro vai vender, vai ter consumidores, enfim, tem um sistema literário, algo que Antônio Cândido falava muito disso, né? Os paratextos editoriais, eles acompanham esse texto todo. Então, por isso que eles são relevantes também para a gente observar o quanto que eles interferem na leitura do texto principal. Então, basicamente, a teoria do Gerard Genette é essa, né? Tem um livro do Gerard Genette chamado Paratextos Editoriais, eu recomendo para vocês que quiserem se aprofundar, né, a essa questão. E nós temos aí, eu peguei só alguns trechinhos, não vou ler todos aqui e comentar, eu passei para vocês lerem mesmo, né? Então nós temos lá no próprio subtítulo do romance, de uma ficção de Silviano Santiago. Isso aparece como destaque na capa da primeira edição, na Paz e Terra. Somente na ficha catalográfica, na quarta edição, Rocco. Ou seja, era necessário para o autor e para, né, digamos, para a editora dele, a Paz e Terra, nesse primeiro momento, marcar que se tratava de uma ficção, né? Primeiro, óbvio, para não gerar aí um atrito, uma confusão, né? Estamos aí no início do pós-modernismo no Brasil, anos 80, entre, digamos, a ficção do Silviano Santiago e a obra do Graciliano Ramos, que ainda muita gente se incomoda com isso. Falo, se a gente se incomoda, pesquisador que lê e acha que o texto faz um plágio da fala do Graciliano Ramos. De vez em quando a gente ouve essas besteiras, né? Como se a ideia de autoria, de originalidade ainda fosse algo muito comprovável, né, em termos de arte, hoje em dia, né? Então há esse primeiro problema, né, essa primeira questão aí que a gente leva em consideração, e depois vai ter uma modificação. A ficha catalográfica também é para texto editorial. Aí a gente se pergunta, qual é a motivação disso? A que isso vai levar? Entende? A gente vai fazendo essas perguntinhas, né? Nós temos a nota do editor, tá? Que vai contar toda uma história de como o livro chegou a ele. E aí a gente tem que prestar atenção na autoria que está escrevendo isso, né? É uma autoria, ou seja, tem um autor desse livro, que é o Silviano Santiago, chamado Em Liberdade, mas ele vai contar uma história de que esse texto é do Graciliano Ramos, de que esse diário que ele está colocando lá é do próprio Graciliano Ramos e que chegou, enfim, por um acaso nas mãos dele. Ele está contando uma historinha, óbvio, só que ele está lidando com datas, com documentos, com coisas muito confiáveis. E se você for, enquanto pesquisador, atrás dessas datas, as datas vão ser confirmadas, né? Por exemplo, a data da publicação do Memórias do Cárcere, da data, né, enfim. Primeiro, a gente tem que lembrar que Memórias do Cárcere, como eu disse, foi publicado póstumamente, né? Não foi publicado na vida do Graciliano Ramos, então, portanto, não há uma confiabilidade digamos, do destino que ele queria dar a essa obra, né? Tem uma coisa do filho dele contar um pouco sobre a história. Alguns estudos vão analisar o Memórias do Cárcere, vão falar que é algo inacabado, que é algo aberto, são memórias, né? Então, percebam que aí já há um caldo, já há um tempero para que o autor mesmo trabalhe em cima disso. Ou seja, se há muita dúvida, é aí que eu vou entrar. A ficção trabalha com as dúvidas, com o imaginário, né? Com as vias imaginativas, como Paul Ricoeur, um filósofo também que estuda tempo e narrativa, vai dizer muito, né? Ou seja, a diferença entre o historiador e o escritor é que o escritor vai trabalhar com as vias imaginativas, enquanto o historiador vai se fixar, né, digamos, na confiabilidade dos documentos, dos rastros, da memória, enfim. Então nós temos aqui uma nota do editor, e ele mesmo assina depois como esse editor. Ele é o editor, não é o autor, né? Ele vai embaralhando essas pessoas do discurso e essas pessoas editoriais, né, fazem parte desse circuito editorial. Aí ele vai dizer, né, sobre esta edição lá, e aí vai trazer um monte de perguntas. Perceba que isso já aparece no início do texto. Então, é comum na nossa performance da leitura do romance a gente ir cheio de dúvidas, né, porque ele vai instigando essas dúvidas do início ao fim, né. Eu não vou ler todos, né, eu passei esses textos para vocês. Aliás, é melhor que seja assim, porque também eu deixo uma margem para que vocês leiam e tragam algumas questões a partir da leitura de vocês. Eu vou comentando algumas passagens, né? Mas percebam que esse jogo é um jogo, né? Por isso que eu falo, é um jogo. Ele está jogando com verdade e mentira, ficção
imaginário e história o tempo inteiro. E é nesse embaralhamento que, na minha opinião, é maravilhoso. Eu adoro enquanto um leitor assistir um filme assim, ler um texto assim, porque assim, ele me faz pensar, ele me faz sair do lugar, ele me faz o tempo inteiro ficar me questionando, né? E questionando o que eu tô lendo, o que eu tô vendo. Ele não me entrega nada pronto, né? É isso que eu acho que é o belo, né, na narrativa pós-estruturalista, pós-modernista, contemporânea, né? Ela lida com isso, com o caso que eu estava falando no primeiro encontro sobre fake news, por exemplo, que é algo que voltou agora, porque esse é um tema antigo, né? O que é mentira, o que está lá nos gregos, né? Ou seja, isso, a ficção lida com isso já há bastante tempo, né? Traz uma epígrafe também, né? Epígrafe também não faz parte do texto principal, embora aqui esteja dentro do romance. A gente tem que levar em consideração também sempre esse jogo entre o dentro e o fora, né? O que está dentro do texto, o que é fora do texto, qual é o texto principal? É simplesmente o diário ali, que na voz do Graciliano Ramos? Aí ele traz logo um trechinho do Hegel, não, do Adorno criticando o Hegel, falando que a análise da sociedade pode valer-se muito mais da experiência individual do que Hegel faz crer. Isso por quê? Porque Hegel é o filósofo da história mais famoso, mais importante, né, digamos assim, que vai revolucionar o método histórico, a teoria historiográfica, e vai dizer que a história é feita pelas coletividades, né? Então o Hegel vai um pouco de minimizar a figura do sujeito dentro dessa coletividade. Ele diz que o sujeito não modifica a história. Óbvio, claro, não modifica sozinho, mas isso não quer dizer que um sujeito, né, modifique intersubjetivamente as suas condições. Isso tem uma problemática no método histórico, na forma como a gente analisa a história, e o Adorno, a escola de Frankfurt, o século XX como um todo vai questionar bastante, né, esses pressupostos. E aí ele traz isso como uma epígrafe. Ele está dizendo o seguinte, a gente precisa analisar a história não somente como um todo, mas também suas figuras particulares. Essa figura particular nesse romance é o Graciliano Ramos. Como ele viu também a sua história, como ele viu o seu momento. Porque, aliás, é um romance em primeira pessoa. É a voz dele, né, que tá se debatendo ali. Tá? Eu também trouxe aqui alguns subtítulos que eu acho relevante, né? Porque eu trouxe no plural, escrita de si, vida, literatura, porque permite que a gente olhe esses trechinhos, esses excertos que eu selecionei para vocês, não simplesmente só por um ponto de vista, mas também por outros, né? Outras abordagens podem ser feitas. Eu estou trazendo algumas que eu acho que são relevantes para a gente entender melhor como é que se dá essa ficcionalização, esse recorte do escritor real enquanto personagem no livro de ficção, nos livros do Silviano Santiago. Tá? Então, esses trechos, por exemplo, a gente pode abordar a escrita de si, a relação entre vida, literatura. Pode sim. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Eu vou ler só alguns trechinhos e fazer alguns comentários. Quero acreditar que posso escrever como nunca escrevi. Sei que não posso. A produção das frases está aqui, na cabeça, e difícil é passá-las para o papel. O problema não está tanto na dificuldade em transcrevê-las. Basta fechar os olhos e entregar-se ao automatismo surrealista da escrita. Encontrar uma razão para a necessidade de deixá-las existir no papel e no livro. Eis a questão. Fora de mim e para o outro. Para isso sempre foi preciso fazer ficção das minhas palavras. Ou não. Eu não vou ler o restante, mas olha como é que é maravilhoso. Isso aqui é metaficção pura. Isso aqui é um personagem dentro do livro de ficção, dentro de um romance, discutindo como é que ele deve escrever. Ou seja, ele tá discutindo a própria ficção, né? Ele está fazendo a gente olhar para dentro e dentro do livro, dentro dessa ficção, e essa ficção não entregar algo real, realista, né? algo naturalista, algo com muita descrição. Pelo contrário, estamos com um personagem, que é um personagem escritor. Desde as primeiras linhas, a gente sabe quem está falando. Então, dentro da nossa história literária, Graciliano Ramos tem um lugar ao sol, né? Ele é um cânone, e ele está fazendo uma reflexão sobre a própria vida. Como é que eu escrevo agora? Né? Eu não quero publicar, eu não quero escrever para ninguém, eu quero escrever para mim, né? E para o outro, mas deixa que o leitor decida.
Isso tudo já vai problematizando, porque a ficção histórica, essa ficção, metaficção historiográfica, que a gente pode chamar assim, né, ela não tem a pretensão de fazer como alguns romances históricos antigos faziam, né, que era retratar um período, né, tentar trazer realmente um panorama de época. Não, o personagem ficcionalizado aqui da história, ele está questionando a própria maneira de escrever as coisas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a própria história pode ser reescrita. Né? Ela não pode ser modificada, a história não se modifica. Né? O passado você não modifica. A forma como você escreve ele, sim. Né? Isso é o debate antigo entre historiadores, ficcionistas, letrados, nós que estudamos discursos e tudo. Então, o livro traz isso já de cara, né? Já para você pensar sobre isso. Que é uma forma também que a gente pode pensar. Se ele está ficcionalizando a figura do escritor Graciliano Ramos, será que o Graciliano Ramos era assim? Será que ele colocava isso nos romances dele? Difícil. Embora tenha algum... O único romance do Graciliano Ramos... O único não, eu estou sendo muito generalista, mas o maior romance que ele traz metaficção é o primeiro dele, é o Caetés. Porque ele traz exatamente um cara que quer escrever um romance histórico, se não me engano, João Romão. Mas isso é menor na ficção dele, né, do Graciliano Ramos. Então o Silviano constrói aí um escritor extremamente crítico com sua escrita. Crítico no sentido de fazer reflexões constantes, separações, questionar. Né? Isso já ajuda a gente a entender que ficcionalização que o Silviano está dando ao Graciliano Ramos. Né? Precisamos parar para pensar nisso também. Né? Ele aqui não está simplesmente retirando o Graciliano Ramos de um período e relatando o que aconteceu de fato como uma historiografia normalmente faria. Não. É um autor, é um pensador, é um autor, personagem, autor. É isso que a gente precisa sempre problematizar, né? Essas facetas, esses pontos de vista, essas perspectivas se embaralham. E é isso que torna a obra complexa no sentido de que a gente não tem uma só leitura, de que a gente não tem somente uma abordagem. Né? Outra coisa que me interessa muito quando eu trabalho com esse tema, a ficcionalização de escritores reais da história, é a forma como os autores contemporâneos, nesse caso o Silviano Santiago, contemporâneo porque está próximo ao nosso período, o que olha para trás da história, como ele enxerga esse autor que ele está ficcionalizando dentro da história dele. Nesse caso da gente, nós estamos falando de um autor, um escritor. Né? Então, como é que ele enxerga dentro da história literária? Que é algo que o Carlos Reis, aquele pesquisador português, lá no primeiro encontro eu falei dele, né? A Marilene também vai falar muito sobre isso, que é como o autor do presente, do agora, né? Enxerga a própria história literária. E a gente tem que pensar que ele está inserido nessa história literária. Estamos falando de um cara que eu falei no início, que é ensaísta, professor, pesquisador e escritor. Ele já tem livros publicados nessa época. Ele também já estava, embora o Em Liberdade seja o livro que vai dar um impulso maior na carreira de Silviano Santiago como escritor mesmo, de fato, né, ele não era conhecido até então como ficcionista, né, mas sim como mais ensaísta, como crítico. Mas a gente tem que pensar nisso tudo. Então, uma coisinha que é importante aqui é pensar a vida literária. Vida literária é o cotidiano dos literatas, dos escritores. Nesse romance, no Em Liberdade, vai aparecer muito isso. A gente vai aparecer o Graciliano Ramos comentando do Jorge Amado, falando do Rubem Braga, falando do Oswald, falando do Manuel Bandeira. Ele está na casa do José Lins do Rego, e de fato ele foi, né, morar na casa do José Lins do Rego assim que ele sai da prisão. Isso é a vida literária, é o cotidiano dos literatas, dos caras que vão escrever ali para ser publicado, para ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então, aparece esse recorte dentro do romance. Né? Nesse momento que ele está focando, ele focou, em vez de ele focar o Graciliano Ramos dentro da casinha dele, só cuidando das contas, das finanças, né, da vida relativamente sexual com a mulher dele. Não, ele está tratando sobre a vida literária. É um cara que está incomodado com essa profissionalização da escrita, da literatura. Olha esse trechinho. Todos podiam queixar-se, menos você. Para a sua literatura está sendo ótimo.
Há 6 meses você era, desculpe a franqueza, um ilustre desconhecido no Rio. As pessoas se referiam a você indiretamente, sempre viam o nome do Schmidt primeiro e, em lugar de Caetés ou São Bernardo, falavam dos seus relatórios de administração municipal. Como romancista, você era um competente prefeito do interior das Alagoas. Agora você é autônomo, você é escritor. É nome na capa de livro, Graciliano Ramos. Perguntam pelos seus títulos, catam seus romances nas livrarias. Logo, logo esgotam-se as primeiras edições. Que melhor prova de estima intelectual que a homenagem espontânea que lhe prestaram ontem e hoje? Quantos dos presentes não dariam tudo para receber igual manifestação? Continua. Sucesso junto ao intelectual, cago e danço. Literatura no Brasil não enche barriga de ninguém. Só quem ganha dinheiro com livros entre nós é editor e livreiro, e mesmo assim com a ajuda do governo. Sucesso só acumula proventos para a vaidade do escritor. É o Machado de Assis, mulatinho pernóstico, fundando a Academia Brasileira de Letras. Com meia dúzia de livros de boa qualidade, era imortal. E o que é ser imortal num país de analfabetos? No Brasil, a gente sai da condição de romancista de tiragem mínima às regalias de mito nacional. Como os santos os heróis da pátria, com direito a nome de rua ou de praça e estátua de bronze. Isso é uma conversa, né, dentro do romance entre os José Lins do Rego e o Graciliano Ramos. José Lins do Rego, sendo sincero com ele, falou: ó, até agora você não era ninguém, né? Você era muito mais prefeito do que romancista. Agora todo mundo quer saber dos seus livros, né? Sobretudo do sucesso que é o Vidas Secas, né? Vai projetar o Graciliano Ramos para fora ali do Nordeste. Embora São Bernardo e o próprio Caetés sejam romances muito bons, né? São romances que a gente deveria ler melhor, né? Ler com mais calma. Mas assim, essa cena é a opinião do escritor que está sendo ficcionalizado. Ele é um personagem nesse romance, falando dos outros, falando dos seus pares, né? Isso é a vida literária. Esse recorte do passado se dá pela vida literária, né? É isso que a gente está falando como relevante da ficcionalização de escritores nesse momento. É como se a própria literatura estivesse pensando na sua própria história. É a literatura do momento olhando para trás, olhando para o passado e vendo como ela foi construída. Isso que ela chama de história literária, historiografia literária, ela tem uma narrativa, como diz o Carlos Reis, né? Ela constrói, né, quem são os melhores, quem são os piores, quem vai para o modernismo, quem é aquele que faz sucesso, aquele que... Olha o Machado de Assis aí, quem é, né, na opinião do Graciliano Ramos. É um ninguém que criou uma academia brasileira de letras, óbvio. E aí tem toda uma questão política, tem uma questão da vaidade, tem uma questão da profissionalização da literatura. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: não é necessariamente o Graciliano Ramos que está falando isso. É a perspectiva construída de um escritor contemporâneo olhando para o seu passado, né? É claro que o Graciliano Ramos poderia ter opinião parecida, e eu até acredito que sim, né? A pesquisa que o Silviano Santiago faz em torno da biografia do Graciliano Ramos é um pouco nesse sentido. O Graciliano Ramos era um meio turrão mesmo, né? Ele dava bordoada em muita gente, achava que muito escritor da época não era escritor e tudo, ele tinha as opiniões dele. Só que o escritor do momento, do agora, nesse caso o Silviano Santiago, pega digamos, esses elementos e reconstrói essa figura. Então aqui nós temos uma figura bem mais debochada, né? Essa palavra é boa, surgiu essa palavra, o Denis, né, que está fazendo o curso com a gente, mencionou, lembrando isso, né, do Silviano, e ele é realmente, né, muito debochado, e ele traz algo que é muito de crítica de jornal, né? Nós temos aqui um textinho de crítica de jornal, os autores se alfinetando e tudo mais dentro do romance. Há uma ironia aí nessa vida literária, né? Ou seja, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, anteriormente, será que quem está falando aqui é o Graciliano ou o Silviano? Bom, o Silviano é que é assim, né? Mas como ele disse lá no início do romance, ele só está editando o que o Graciliano Ramos disse. É essa dúvida constante que vai problematizando o nosso olhar para o passado, né? É muito difícil a gente acreditar somente numa perspectiva, num ponto de vista. E mas ele está fazendo o que com isso? Só criticando a literatura dos autores do passado? Quando a gente faz esse tipo de abordagem e revisão, é óbvio que a gente tem que ter alguma bagagem para fazer isso. No caso do Silviano Santiago, ele tem muita leitura para fazer isso.
Quando a gente está fazendo isso, vai falar, olha de novo como é que a gente é construído, olha como o nosso passado é construído. Né? Será que foi realmente tão grande assim, tão glorioso, que os autores são super-heróis? Olha para, né? Ele está fazendo, né? Ele tá fazendo a gente olhar novamente para esse passado, só que com olhares menos ingênuos. Né? Aí ele vai falar um pouquinho do Oswald, eu também trouxe um trechinho aqui para vocês. Ele fala o tempo inteiro, fala mal do Jorge Amado, que o Jorge Amado vende livro pra caramba, mas ele transforma o nordestino num robô, no personagem. Ele é lógico que tem o Silviano Santiago ali olhando, é o crítico, é o professor de literatura, que já deu aula sobre esses caras para outros, entendeu? Mas ele tá trazendo, ele tá romantizando isso. Romantizando não no sentido mais banal do termo romântico, né? Mas ele está romantizando no sentido de transformar isso em atividade romanesca, em elemento romanesco, em romance, em ficção. Né? Bom, ainda tem mais dois slidezinhos que eu preparei. Tem uma outra questão que é importante que o Silviano vai trazer nesse romance, para a gente pensar nesse momento, nos anos 80, já como é que se daria, ou como é que estava se dando no Brasil e no contexto latino-americano, pensando assim, né, em algo que eu comentei bastante no nosso segundo encontro e eu vou comentar mais daqui para frente, que é algo que eu chamo de neoliberalismo editorial. O que seria isso? Bom, neoliberalismo é um sistema econômico, né, basicamente aquele sistema onde prevê uma extrapolação do que seria o liberalismo, né, que é a sociedade do capital, é a sociedade que vive de vendas, né, de vendas de tudo, né, inclusive da própria imagem. O neoliberalismo seria a extrapolação disso, é isso que a gente está vivendo há um bom tempo já, né, de que a gente pode vender tudo, o Estado mínimo, mas também que tem uma coisa aí de cerceamento, né, de diminuição cada vez mais de laços comunitários, né? Ou seja, o indivíduo acaba se centrando em si mesmo, né? E se as coisas derem errado, o problema é dele. Bom, o neoliberalismo editorial seria, né, digamos assim, a extrapolação desse liberalismo, né, a vida do capital dentro do circuito editorial, dentro do circuito de publicação de livros. Então, por exemplo, os livros hoje eles são muito mais vendidos do que lidos. Eles são muito mais projetados para serem consumidos, né, e consumo aqui no sentido negativo da palavra, né, de simplesmente devorados, engolidos, do que realmente refletidos, do que realmente discutidos, questionados, né? É como se a literatura fosse, ela entrasse nessa linha de montagem, tá? Quando o Silviano Santiago, enquanto escritor, crítico, utiliza a sua própria ficção para projetar esse problema, ou seja, ele está usando o romance, o conto dele, está trazendo uma cena onde esse tipo de reflexão surge, aí é que eu acho que tem um enfrentamento. Eu acho que ele está trazendo uma resistência, uma forma de criticar, uma forma de debater, de analisar esse estado que é econômico, é cultural e é social. Né? Ou seja, nós temos um estado que é um estágio econômico, né, que é eminentemente nas trocas comerciais. Nós temos um estágio cultural, isso daí, que é nas trocas das economias simbólicas, né? Nós estamos trocando nomes, gostos, comportamentos sociais, e temos um estágio social, que é onde vai dividir as fatias, as divisões das pessoas, né? Quem que pode realmente adquirir isso, quem é que pode falar sobre isso, quem é que não pode, enfim. Então tem essa mistura desses estágios, desses estados, né, de comportamentais, culturais e econômicos dentro dessa literatura. E aí eu trago um trechinho para transparecer isso, deixar isso como exemplo. Né? É quando a indústria literária e a resistência do humano, e aí poderíamos chamar também do pós-humano, talvez, né? Elas vêm como um tapa na cara desse neoliberalismo editorial. É como se o escritor estivesse pensando no destino que esse livro vai ter. Né? Ou seja, ele vai... Para ele ser escritor, para ele se transformar em escritor, ele tem que vender a alma dele ao diabo. Ele tem que deixar
de ser um escritor no sentido herói da palavra, vamos pensar naqueles heróis que a Plínio Perrone Moisés traz no texto dela, né? E ele vai se transformar num comerciante sobre a sua própria obra, que é muito o que acontece hoje em dia, né, gente? Contemporaneidade é isso aí, todo mundo publica a sua própria obra e acabou, é isso aí, não tem circuito de discussão, embora tenha se tornado democrático, que é muito bem-vindo, é óbvio que nem tudo que se publica aí é realmente alguma coisa que a gente poderia colocar aí como literatura e ficção, né? Tem muita coisa, embora a própria palavra literatura e ficção, né, esses termos hoje sejam discutidos e questionados, né? Sejam refletidos, a gente tem que pensar, tem que alargar o campo, mas o que a gente paga em troca disso? É isso que essa reflexão está trazendo. Assim, tá, a gente deixou de ter um tipo de literatura, de uma arte específica, chamada original, chamada moderna, né? Mas o que a gente tem em troca disso? Tá? Olha lá. Se todos os praticantes da literatura pensassem um minuto nas implicações do corredor da produção e da indústria do livro, deixariam que a maioria dos seus escritos tivessem a transitoriedade de uma gota de suor na página escrita, em uma tarde de calor insuportável. Como num passe de mágica, as suas palavras escritas desapareceriam quando fossem passadas a limpo pela datilógrafa. Se todos os gráficos do mundo começassem a suar e a deixar que o suor respingasse pelas páginas impressas, teríamos uma revolução semelhante à de Gutenberg, só que às avessas. Os livros voltavam a trazer de novo a marca do homem que produz. É como se a própria processo editorial de replicação dos textos, né, que vai ser algo maquinário, né, de gráfica, vai acabar com o traço humano, com o gesto humano, que seria o suor que cai na hora que ele está escrevendo, que ele está se exaurindo, né, a letra que sai torta. É óbvio que aqui nós estamos falando de um escritor, ele está ironizando a cena toda, né? Estou falando do Silviano Santiago, ele está ironizando essa cena, uma cena ideal, né? Também seria uma cena idealista demais, né? Vamos então viver de manuscritos, né? Para a gente ter um contato direto com aquele escritor. Não, ele está falando do preço que se paga por isso, né? E ele está falando de uma espécie de resistência, né? Ou seja, como eu combato isso. Então, naquele primeiro momento, nas primeiras páginas, quando eu comentei da epígrafe, né, do Adorno, do indivíduo, né, que também traz uma reflexão sobre a coletividade, a sociedade, é nesse sentido. É quando o indivíduo questiona o próprio processo em que ele está imerso, em que ele está inserido. Né? E aí é uma reflexão válida. Né? Se ela é dentro de uma ficção, melhor ainda. Então aí a ficção passa a ser mais complexa. Ela não é uma ficção de entretenimento. Né? Ela está questionando o próprio processo em que ela sobrevive. Né? Ela sobrevive disso, de cópias, né? De gráfica, de editoração, né? Um processo editorial. Tá? Para finalizar essa aula, esse encontro, eu trouxe esses dois trechinhos, onde também trazem novamente a questão da autorreflexividade, que é a metaficção, né? É autorreflexiva porque ela reflete sobre si própria. Né? É a metaficção historiográfica. Né? Eu falei que o Graciliano Ramos vai sonhar que ele escreve sobre o Cláudio Manuel da Costa, e esse trechinho evidencia muito bem, porque nós temos a ficção histórica dentro de uma ficção histórica. Então, isso duplica aquilo que seria metaficcional. Né? E também nós temos o trecho ali onde ele vai comentar sobre a sua própria escritura. De novo, temos que lembrar, é um escritor falando do escritor que ele é dentro, Graciliano Ramos, mas ele é um escritor vivo, existente, ele existiu, ele tem biografia, ele tem histórico, não é uma criação. O Silviano Santiago não inventou um personagem escritor com um nome outro ou alguém, não. Ele aparece no romance como aquele que publicou Vidas Secas. Acabou de passar um trecho aí agora, que ele já publicou Caetés, que publicou São Bernardo. Então isso entra, lembra que eu falei para vocês que a arte moderna, no primeiro momento, no primeiro encontro, ela tinha se fechado um pouco sobre ela própria, a arte pela arte. Então, uma das coisas que o pós-modernismo vai trazer como questionamento é exatamente esse fechamento. Ele vai abrir um pouco mais. Ele vai continuar falando sobre si também, é o caso da metaficção, a arte fala da arte, mas ela abre. Quando ela abre, é que ela expande aquilo que é seu. Ela ultrapassa essas barreiras, esses limites.
né? Então o dentro e o fora não podem mais ser facilmente distinguidos, né? Eu não vou ler esse primeiro trechinho, esse trechinho só evidencia o que eu estava falando sobre a discussão em torno da ficção e da leitura, que é algo que lida muito com ambiguidade, com contradições, e eu vou me finalizar fazendo um comentário sobre esse último trecho. Quero continuar os preparativos preliminares para a boa execução do conto sobre Cláudio, mas faltam-me dados e um melhor conhecimento da sucessão dos acontecimentos em 1789. Não quero uma ficção que seja por demais desgarrada do dia a dia dos rebeldes e poderosos. Quero repensar sem preconceitos toda a trama urdida por isso a que chamamos de tradição histórica. Tenho mais interesse, para dizer a verdade, em repensar os fatos que os bons historiadores escolheram do que os seus escritos. Proporei com o conto uma nova interpretação da ação dos homens, tentando elucidar o... Enfim, dou uma cortadinha aqui por causa do vídeo que eu estou gravando para vocês. Mas assim, o que eu queria pegar esse trecho é exatamente o Graciliano Ramos, escritor, dentro do romance, como personagem, sonhando que ele vai se tornar um outro personagem para poder escrever um romance. É muito uma coisa dentro da outra. Isso dá um nó na cabeça da gente, mas é um nó legal, é um nó gostoso, na minha opinião. É um nó que faz a gente pensar várias e várias e várias vezes, inclusive com possibilidades de pontos de vista e abordagens diferentes, né? Eu poderia aqui simplesmente focar nesse trecho e fazer um relato sobre a visão do Cláudio Manuel da Costa a partir do Silviano Santiago, utilizando o Graciliano Ramos para isso. Então eu tenho várias questões aí para serem trabalhadas, mas a que mais me chama a atenção aqui nesse primeiro momento que eu queria deixar para vocês e que eu ainda não comentei é de novo esse atrito, esse embate que no século XX vai acontecer constantemente nas ficções da escrita romanesca com a escrita da história, né? Não querem dizer isso. Quando a gente coloca ficção histórica, ficção é história, literatura é história, isso não quer dizer que são coisas opostas, né? Todas são narrativas. Você precisa construir texto, discurso para falar da história do passado, né? A questão é a seguinte: elas se propõem a dizer sobre coisas diferentes. Olha o que ele está dizendo aqui no meio lá. Quero ter mais interesse sobre os fatos que os historiadores escolhem, não os escritos deles. Então, o que interessa aqui é a voz do Silviano Santiago dizendo, ó, quando vocês procurarem aqui no meu romance, no Em Liberdade, vocês não vêm procurar o Graciliano Ramos, né, escrevendo sobre si próprio, o documento verídico dele. Venha aqui observar o que eu fiz com os documentos que existem sobre ele, ou seja, o que se falou sobre ele, né? Quem é ele. Então ele está ali fazendo uma montagem, ou seja, para o ficcionista é muito mais interessante trabalhar com aquilo que os historiadores não fazem. Os historiadores têm uma linha de trabalho, eles têm uma linha ética onde eles precisam cumprir determinadas metas e tudo mais. Isso não é o do ficcionista. O ficcionista simplesmente utiliza-se desses documentos que o historiador vai lá buscar e colher, né? Então isso eu achei interessantíssimo, porque isso aparece dentro de um romance que está sendo estruturado nesse mecanismo, né? É um mecanismo muito interessante, na minha opinião. Bom, gente, é isso. Eu fiz esse vídeo aqui mais para reforço, né? E eu acho que também serve para toda vez que tiver alguém faltando, eu acho que serve, né? Porque aí fixa, às vezes você quer observar, não ter perdido, né, o que se falou. É lógico que não recupera o que a gente falou no encontro online, né? Por isso que eu gosto de fazer curso baseado em encontros online, ao vivo, né, síncrono, porque eu gosto de ouvir também as abordagens de vocês, as interrupções. Para mim eu acho que acrescenta muito mais e também é uma forma também da gente enfrentar esse neoliberalismo educacional, não só o editorial, mas essa forma agora de tudo estar em AD, né? Não quer dizer que necessariamente seja EAD que a gente não precise fazer um trabalho melhor, de uma qualidade maior, com contato maior, né? Se ainda há uma possibilidade de contato, por que não explorar isso? Então eu estou aqui mais como reforço, serve para o Emerson também, que não pôde participar do encontro, tá? Vamos ficar para o próximo agora, né? A viagem ao México, eu vou seguir a mesma linha, vou mandar os trechos para vocês e aí a gente comenta, tragam também leituras se vocês têm, questões, que a gente vai trabalhar dessa forma. Então, um abraço, valeu, tchau!